Olá paciente, tudo bem? Vou fazer o vídeo mais polêmico de todos, aquele que fala de preço, mas sem falar o preço. Como assim? Roda a vinheta, vamos lá. Olá paciente, quanto custa Invisalign? Quanto custa os alinhadores? Em média, eu quero uma noção. Dr. Alberto, por favor, me fala para eu ter uma base. E você que quer saber sobre essa base, vai direto aqui na minha timeline, onde eu dou exemplo de como que você consegue essa base sim, embora eu já te adianto que vai estar toda errada e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Vou contar uma história que aconteceu comigo, 6 anos de formado, já tenho 20 anos, mas em 2006 veio no meu consultório um policial e ele estava junto com uma fiscal do Código de Defesa do Consumidor. Vieram sem marcar, porque são fiscais, com o policial armado, né? Você imagina a pressão que eu senti, dizendo, eu quero o preço. Exatamente isso, eu quero preço. E eu, tremendo de medo, falei, mas eu não posso dar o preço, porque o Conselho Regional de Odontologia proíbe que eu divulgue preços assim, aberto, no YouTube, no Instagram, publicamente, eu não posso. Assim, tete a tete, ligando aqui, tudo bem, mas eu não posso falar preço, escrever, eu não posso escrever preços publicamente, apenas quando liga aqui, quando faz a consulta, enfim, vocês já sabem disso. Mas veio o fiscal. E o que aconteceu? Bom, eu tenho juízo, né? Se tem um fiscal, um policial, ele deu a opção para mim. Ou eu dou um preço, que seja um preço médio, ou eu serei encaminhado para a delegacia, onde seria aberto um processo contra mim. Porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro sobre essa questão de transparência para com o paciente. E eu, já vou adiantando meu posicionamento, eu defendo isso também. Mas, por trás disso, tem sim o conselho que proíbe todo dentista de informar preços para online, assim, de forma aberta. Resultado, fiquei nesse dilema. Liguei lá no conselho, expliquei toda a história. Eles imediatamente, quando eu falei, olha, tem um fiscal querendo que eu divulgue preço aqui, imediatamente disseram, não pode, se acontecer isso, o senhor vai entrar em um processo ético e pode ser cassado. Então eu fiquei no dilema, mas cara, se eu não falar o preço, eu vou para a delegacia, não é você que está aqui. Resultado, ele falou, quer saber? Pode colocar, a gente não vai nem olhar para isso não. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor está acima de um código de ética odontológica. Então, resultado, eu liberei a média dos preços, a tabela que eu tenho dos procedimentos, e ela foi parar onde? Sabe aonde? No jornal mais famoso aqui da minha cidade. Resultado, no outro dia eu tive pacientes ligando para marcar a consulta, porque eu comparava a minha clínica com outras 2 clínicas e meu preço ficou ali no meio termo, né? E o que resultou? Um monte de pacientes querendo fazer a consulta e 2 ou 3 colegas que tiveram coragem de entrar em contato comigo dizendo o quê? Você não deveria ter feito isso, isso é errado. Eu falei, cara, o fiscal mandou. Então eu liguei no conselho, eles autorizaram. E você sabe o que uma das minhas colegas falou? Eu, se fosse você, teria ido sim na delegacia e teria enfrentado isso de frente. Aí eu falei para ela, não é Código de Defesa do Consumidor que manda que a gente seja transparente com o paciente? E eu particularmente concordo com isso? Não tenho dúvidas, eu vou falar sim, porque o fiscal me mandou. Então assim que se encerrou essa história e aqui com vocês eu vou explicar melhor como que funciona todo esse processo. Se você quiser saber uma média, vai lá na minha descrição e veja exatamente onde está colocado isso. E não sou eu que estou falando, é o Google que vai falar com você sobre essa informação de preço. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é a diferença entre produto, este é o produto, e o sorriso é o serviço. Eu, ortodontista, 20 anos de experiência, speaker da Invisalign, tenho um currículo bacana, né? Uma experiência grande nessa parte de tratamento com alinhadores e tratei 20 anos atrás todos os meus pacientes com aparelho fixo e depois migrei para o alinhador. Nós, profissionais, compramos da empresa o produto chamado alinhador.
Invisalign, tem outras marcas, enfim. O paciente não compra produto. Ele não pode chegar, não é uma loja que ele vai lá e compra e está pronto. Não é, porque isso aqui é apenas um instrumento, a ferramenta, a técnica que o profissional ortodontista vai usar para prestar o serviço. Então, na nota fiscal que eu coloco para o paciente, ou alguns dentistas trabalham com recibo, eu vou descrever referente ao tratamento ortodôntico, valor tal. Por quê? Porque não é o produto que é comprado. Então, quando se pergunta qual é o preço do aparelho, qual é o preço do alinhador, me dá uma média do produto, existe essa confusão. Porque, na verdade, quem quer o produto mesmo é só o ortodontista. É ele que utiliza ele. Uai, mas como assim? A ferramenta é essa. O que o paciente deseja, na verdade, é o alinhamento dentário, é a mordida certa, é uma oclusão que permita mastigar os alimentos, é voltar a ter dignidade, voltar a sorrir. Então, existe uma diferença grande entre produto, quem compra produto, quem compra serviço e, no final das contas, o que o paciente quer? Ele quer voltar a sorrir. Tudo bem sobre essa diferença? Outra referência que eu dou aos pacientes é sobre a categoria do sistema de tratamento ortodôntico. Eu comparo muito ele com um verdadeiro concorrente hoje meu, que não é o meu aluno, não é o meu ortodontista vizinho, mas sim um celular de última geração, um resort, um fim de semana de resort com a família. Quanto tempo isso vai durar? 3, 4 dias? E um tratamento ortodôntico de qualidade, feito depois com a contenção ortodôntica, com acompanhamento periódico do seu ortodontista, quanto tempo isso vai durar? Ele pode durar a vida inteira, tá? Então, fazer um tratamento ortodôntico, fazer um acompanhamento de um tratamento ortodôntico, ter um sorriso bonito indicado para sua face para o resto da vida, ele é comparado a um resort em um fim de semana. Só que um resort, ele dura poucos dias, ele acaba, depois você volta para casa. E a mordida sua e o seu dente vai te acompanhar sempre, a toda a refeição, a toda vez que você for namorar, a toda vez que você for conversar, tá sempre ali usando. Então, embora sejam preços semelhantes, categorias concorrentes de verdade, são realmente concorrentes, um celular vai durar quanto? 1 ano? 2 anos? Ele quebra, ele estraga, vem um modelo novo, você já tem que trocar? Então esses são os meus reais concorrentes e eu particularmente sou da filosofia de que saúde vem em primeiro lugar. Vamos à questão de uma noção. Entra na internet, digite lá, quanto custa em média um alinhador? Vai lá e digita na barra do Google, quanto custa em média um alinhador? Tirando os anúncios, o Google já vai pegar a resposta mais frequente. Essa que você está lendo aí, varia de tanto a tanto. Pronto, aí tem uma noção. E sabe o que eu acho dessa noção? Eu acho ela sem noção. Por quê? Porque ela está pegando uma variação muito ampla. Então, se você gerar a expectativa que seu caso é mais simples, ela pode te frustrar. Ou então, se você digitar, olha só, pior ainda, se você digitar Invisalign preço, o Google vai te dar o preço em dólar. E acredite, está muito fora. Ele vai dizer em dólar uma variação que já não é mais a realidade. Talvez foi há 20 anos atrás, mas hoje não é. Então, de novo, eu não estou falando preço, mas todo paciente que digitar no Google vai ter uma noção errada sobre o preço. Ok, mas e aí? Então volta aqui para a nossa tela. E aí, não tem o preço. E o Dr. Alberto não falou. Cara, coisa mais simples que tem. Você tem interesse no seu ortodontista, quer saber mais sobre ele? Entra no Instagram, o meu é Dr. Alberto Condé. Vai lá, pesquisa melhor, manda uma mensagem. Pega um telefone e liga. Eu sou da política de que nós temos que seguir o Código de Defesa do Consumidor e bater a real para o paciente. É chamado de fair play. A gente abre o jogo logo de cara. Para quê? Eu não quero que você gere falsas expectativas ou que você venha aqui no consultório achando que vai gastar um carro zero ou achando também que vai comprar uma squeeze. Então não, eu tenho que atualizar você, eu tenho que deixar você preparado para isso. Manda mensagem para o ortodontista que você tem interesse, vai lá e pergunta para ele. Ele vai talvez, precisa fazer a consulta e tudo, insiste, manda falar com ele. Você é uma pessoa esclarecida, quer sim ter uma noção, porque o Google ele faz o contrário, ele te tira a noção, ele te gera medo. Você pode achar que é muito alto ou você pode achar que é muito baixo. Esses dois extremos são ruins, porque geram frustração. Para não ter frustração, liga
e você tem uma noção mais próxima da realidade em relação ao profissional que você tem confiança, que você tem interesse. Uma outra história que eu gostei muito e agora foi recente, na internet, uma paciente mandou uma mensagem pública sobre meu post, como esse vídeo que eu estou fazendo. Acho que muita gente vai fazer essa mensagem. Quanto é o aparelho? De novo, perguntando produto, e a gente falou que produto não, enfim. Mas pode perguntar, não tem problema. E eu, lógico, como tenho que respeitar o código de ética odontológico, não posso escrever, em média, tanto. Eu não posso. Então eu respondi para ela, por favor, mande uma mensagem no privado e nela nós podemos pegar o seu telefone e conversar melhor, explicar sobre a diferença entre produto e serviço, objetivos, indicação. Você acredita? E depois nos vídeos eu vou falar mais sobre isso, que Invisalign não é indicado para todos os casos, mas eu tenho que explicar melhor sobre isso. Daqui eu vou deixar um link para vocês falando mais sobre tudo sobre Invisalign, tá? Mas voltando para o nosso tema do preço, ela mandou uma mensagem para mim. Doutor, eu estou mandando a mensagem e agora eu quero saber o preço. E eu perguntei educadamente, por favor, qual é o seu número de telefone para poder te explicar sobre indicação, sobre entender a sua realidade e, claro, te passar uma média. Ela ficou indignada, ela mandou uma mensagem de cabo a rabo, falando que eu estou indignada, você está vendendo um produto e não pode me falar, isso é contra o Código de Defesa do Consumidor, eu acho um absurdo e me bloqueou. Não pude ter o direito de responder, mas eu entendo ela, porque por isso inclusive eu faço esses vídeos, exatamente para esclarecer para você que é paciente, para você que tem interesse em alinhar os dentes ou quer saber um pouquinho mais sobre ortodontia, você que é paciente, e eu falo nessa linguagem do paciente, que o que importa não é o produto, não é o produto que vai dar o resultado, não é. O produto não pode ser o responsável, não é o responsável pela qualidade, o resultado bacana ou pelo resultado ruim. Vou explicar para vocês. Vocês já viram pessoas que usaram aparelho fixo e ficaram de aparelho durante 3, 5, 6, 7 anos? Eu já peguei um paciente de um colega que estava 14 anos de aparelho, 14 anos de aparelho fixo. A culpa é do aparelho? De novo, essa é só a ferramenta, não é o que o paciente compra. Então, a mesma coisa que acontece com o aparelho fixo, acontece também com o alinhador ortodôntico, isto é, não é o alinhador que vai dar o resultado, mas é ele que possui as ferramentas biomecânicas que nós, ortodontistas, vamos poder usar em favor da previsibilidade, isto é, a chance de dar certo, o sucesso, tem uma relação muito mais importante com o conhecimento do ortodontista do que com a marca comercial ou produto que está sendo colocado na boca do paciente. Enfim, eu disse que a média que a gente digita no Google, ela está muito imprecisa, ela está errada. Mas o que influencia no preço? Primeira coisa é o tipo da clínica. A clínica está localizada onde? A clínica atende qual segmento de pacientes? Você vai querer ser tratado por um profissional que coloque as mãos em você ou você vai querer ser tratado por paredes, por estrutura, por uma empresa? Qual é o seu nível de exigência de personalização de atendimento? Esse é um dos pontos pilares para a questão da precificação. Outro ponto muito importante é quem faz o planejamento. Se quem faz o planejamento é terceirizado, é de uma outra empresa que vem lá e faz o planejamento, fatalmente você vai pagar menos. Só que quem será o responsável pelo seu tratamento? Então, essa escolha do profissional, é você que vai cuidar de mim, eu posso contar com você, estou olhando no olho da pessoa responsável. Todo o tempo, qual é a assessoria que você vai me dar durante o tratamento? É o que faz a maior diferença. A qualificação do profissional e esse nível de acompanhamento que ele vai dar para o seu caso. Nós temos hoje, para Invisalign, o Invisalign Express, que é um tratamento super rápido, por volta de 1 mês e meio ou 3, se precisar de alinhadores adicionais. Nós temos o Lite, que é um tratamento em média de 3 meses e meio, se você trocar 14 placas por semana, são 14 placas trocadas toda semana, 3 meses e meio. O Moderate também é Invisalign, mas ele é para mais ou menos 5 meses. Nós temos também o Invisalign First, que é para tratamentos de até 18 meses. Então, essas categorias mudam o preço do tratamento ortodôntico na maioria dos casos. O Comprehensive,
que seriam para tratamentos acima de 5 meses em adolescentes e adultos, ele tem um custo para o ortodontista maior e, claro, ele em geral repassa isso ao paciente. Mas existem casos dentro do Comprehensive, Invisalign Comprehensive, que são ainda mais complexos, casos que o tratamento pode ultrapassar 1 ano e meio, 2 anos ou até mais. Nesses casos, é normal que o ortodontista venha cobrar taxas de grau de complexidade maior e de tempo de tratamento maior, mas não é certeza. Interessante você ligar para o seu ortodontista que você sente confiança e perguntar para ele: o preço é único, o preço é variado, eu posso fazer a consulta, me dá uma noção de investimento que eu vou ter para a sua realidade. Aí sim você tem mais chance de alinhar a sua expectativa, a sua condição financeira com o que vai encontrar na primeira consulta com o seu ortodontista. Em resumo, o Conselho de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia, proíba que eu, da minha boca, fale o preço. O que eu disse para você foi: digita no Google e veja uma noção sim. Ela está errada? Muito provavelmente. Ah não, mas ela acertou no caso do meu ortodontista. Ok, mas na maioria dos casos, especialmente o preço em dólar, está errado na maioria dos casos, tá? O que eu recomendo fortemente? Independente do que você tenha encontrado no Google, de informações erradas, de informações não tão erradas, independente disso, ligue para o seu ortodontista, ligue para a pessoa que te demonstrou confiança e interesse, veja seu Instagram e se você se sentir bem, ligue e pergunta. Não vou colocar aqui nos comentários preço, mas você vai acabar colocando sim essa noção de preços e tudo bem, mas eu mesmo não vou falar nada sobre isso. Então é isso, pessoal. Meu posicionamento é: vamos seguir as regras. Não posso falar preço, não falo preço. Mas você pode entrar em contato e saber sim sobre a minha realidade, sobre a realidade de outros colegas? Sim, você tem um telefone, você segue no Instagram, você pode fazer isso sim. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça isso. Ligue, pergunta. Não vá colocando nos comentários quanto é não, porque isso acaba que bloqueia os comentários. Faça o certo, ligue, pergunta, se informe sobre o currículo, que é o mais importante, sobre a formação do ortodontista, o nível de confiança que ele vai te passar, quais são as garantias que ele vai te dar, se tem contrato ou não tem. Isso sim são os elementos que vão aumentar a probabilidade de você sentir-se confiante e ter um tratamento de excelência. Não confie só no aparelho, porque história de sucesso e fracasso tem sim com o Invisalign, tem sim com aparelho fixo, tem sim com qualquer tipo de aparelho. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Gostaram dessa dica? Clica no curtir, compartilha com quem precisa alinhar os seus dentes e quer ter uma noção melhor sobre a questão do investimento e clica no sininho para não perder as nossas próximas publicações de tudo sobre alinhadores, tudo sobre ortodontia, para que você saia daqui realmente rico de informações. Um abraço, até o próximo vídeo.